Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempo afastada, estou eu de volta trazendo para vocês ovos de Páscoa feito com gesso e massa de cimento pronta. Eu vou te ensinar desde o início e dar dicas de algumas decorações para que você possa presentear ou até mesmo vender. Esse é o meu canal, Vem Fazer com Zé Oliveira. Então vamos lá? O primeiro passo, nós vamos usar destas formas descartáveis de ovos de Páscoa. Esta que eu estou usando é a de 150 gramas. Eu estou usando duas porque uma vai sobrepor sobre a outra para que dê o formato do ovo. Para isso, vou passar óleo por dentro da forma e óleo por fora da outra. Umas gotinhas somente por toda a forma, por dentro primeiro. Você deixa até um pouquinho do lado de fora para no caso de grudar. E o segundo passo, vou pegar uma vasilha. Num copo daqueles descartáveis de 300 ml, eu vou usar 3 partes de gesso para uma parte de massa de cimento pronta. Eu vou colocar dentro da vasilha as duas. Aqui tem um copo com 300 ml de água, mas eu vou jogando aos poucos para ver se há necessidade de toda. Tem que ser um processo rápido. Depois de colocar 200 a 250 ml de água, mexe bem a massa, mas não deixe com que ela venha endurecer. Olha o ponto que ela fica. Neste ponto que está aqui, eu venho rapidamente e vou colocando na forma. Coloco aproximadamente até uma metade, porque ela precisa subir essa massa. Então perceba como que ela vai, você dá uma espalhada, é tudo muito rápido. Foi tudo que está ali. Abra bem. Venha com a outra forma por cima. Pressione até você sentir de que ele está subindo até a beira. Olha, por fora e por dentro. Eu vou deixar ela secar um pouco para depois puxar. Vai levantando e vai puxando e segurando a outra parte para não rachar de vez até levantar toda. Logicamente que vai começar a aparecer algumas rachaduras. Então, o que você vai fazer? Você vai com uma faquinha, olha, a minha faquinha, ela é uma de serra desgastada, a serra, para que não possa estragar o ovo. Então, eu venho puxando a parte para que fique somente a de dentro. Vou fazer a mesma coisa em todos os outros. Olha, com a facilidade que sai. Eu vou pegar um pincel de cerdas macias, vou limpando por dentro. Quando sobra um pouquinho da massa, eu misturo ele com um pouquinho de água, ele vai ficar neste ponto. E é aí que eu vou olhar qual é o ovo que está precisando de um pequeno reparo. E eu venho colocar. Olha, esses aqui, eles estão perfeitos, mas esse daqui não. Ele ficou com uma parte quebradiça, então eu venho também e vou preencher. Eu pego novamente a forma e vou fazer o movimento para que ele venha a ter uma aderência. Tiro. Venho com a mão, vou igualar.
e já tiro os excessos aqui mesmo. Não pode mexer por enquanto, vamos deixar de um dia para o outro, pelo menos 24 horas, para que eles possam fazer uma secagem total e dar segurança para que eles possam ser trabalhados na pintura e na decoração. Para fazer a pintura, é necessário passar uma massa corrida para tirar alguns pontos que você pode perceber que fica uns buraquinhos. Se for para colocar tecido ou outro tipo de coisa, não é necessário. Para colar, cola quente, cola de artesanato. Para fechar as bases, se for para pintura, depois de colar, passe a massa corrida em volta e dê uma lixada. Então vamos para a decoração dessas peças enquanto aguardamos essas aqui secarem, ok? Vou passar a massa corrida, passei, dou um alisamento nela para ficar uniforme e vou deixar secar. Passada a massa corrida, esperar secar e lixar. Eu venho com uma lixa fina e vou passando suavemente sobre a peça, tirando o excesso de massa corrida para que eu possa fazer a pintura. Faço a mesma coisa nas demais. São 2 colheres de sobremesa de tinta fosco aveludada, misturado com corante amarelo. Antes eu dou uma limpada nele bem para tirar todo o excesso de pó. Venho com a tinta e vou passar por fora. Sempre procure passar a tinta numa posição só. E essa daqui eu vou dar 2 demãos. Essa daqui foi a primeira que eu passei, então eu vou deixar ela secar. Já seca a peça, eu vou passar a segunda demão. Depois de pintado, eu venho com uma cola de artesanato universal. Eu vou passar nas extremidades e vou colar uma parte na outra. Perceba que fica essa pequena abertura em volta dos ovos na colagem. Então, se você for deixar ele branco para fazer a pintura, ou for pintar ele no geral usando outras cores, como eu vou fazer daqui a pouco numa demonstração, então é necessário sim passar, depois de colar, passar a massa corrida e fechar toda essa abertura aqui. Como esse daqui eu vou passar fita, não é necessário então fechar essa lateral, ele já está colado. Então eu somente vou passar a fita em volta e vou fazer o contorno dele, colando a fita toda em volta, e você vai perceber que não vai aparecer nada. Depois de presa a fita com um pouquinho de cola quente, eu venho com a cola universal ou a cola de silicone. A cola universal que eu digo é a cola universal para artesanato, ou a cola de silicone, e passo todinho na direção dos 2 lados que tá esse buraquinho, e vou passando a fita bem ao meio e vou tirando os excessos da cola. Se você quiser passar um verniz na peça, também pode. Aqui eu não achei necessário. Cortado o excesso, eu venho com um pinguinho de cola quente e vou finalizar o fechamento da peça.
Com essa passamanaria em formato de flor, eu fui começando do final e passando cola nas partes das flores, no meio das flores, e saio colando até elas encaixarem. E perceba a delicadeza que esse ovo já está ficando. Agora eu vou colocar dessas flores aqui que eu tenho, e da mesma forma que eu fizer aqui, para ficar igual, eu já vou fazendo do outro lado também. Eu estou colocando dessas pérolas autocolantes, só que muitas vezes já aconteceu alguns trabalhos de eu colocar essas pérolas e elas caírem. Então o que eu venho? Eu estou dando um reforço, pingando um pouquinho de cola nelas para que elas possam segurar melhor e não soltar. Olha que primor! A embalagem que eu vou usar para colocar este ovo é essa daqui. Com um pouco de palha, eu vou fazendo como se fosse um ninho, apertando bem para que caiba dentro da caixa. Faço o ninho, desço até o fundo da caixa e vou encaixar o ovo. É só fechar. Olha que coisa linda. Eu comprei um pacotinho desses cartões escrito Feliz Páscoa. Veio com 8 cartões, paguei R$3, aproximadamente R$3. Nessa caixa paguei R$2,50. Esse material que você está vendo dentro, que eu usei para decoração, eu já tinha. Então eu tô calculando aí que eu tenha gasto aí uns entre R$3 e R$5 lá dentro na parte de decoração. Muito mais barato do que comprar hoje um ovo de Páscoa, que está um absurdo o preço, e muitas vezes uma pessoa que vai receber um mimo desse, ela tem alguma enfermidade, alguma coisa ao qual ela não possa comer um chocolate, algo doce, esteja com alguma restrição alimentar, e ela não precisa ser esquecida. Basta que você use da sua criatividade e faça algo que venha do seu coração e para agradar as pessoas às quais você ama, ou, como eu disse, até mesmo para vender. O próximo ovo que eu vou fazer, primeiro eu vou colar, depois preencher esses vazios com massa corrida. Segurar bem. Se você falar assim, posso fechar com o próprio gesso aqui em volta? Pode também. Eu tenho a massa corrida, como eu já fiz um alisamento aqui, eu vou usar a massa corrida. Olha, está bem colado. Agora eu vou corrigir as imperfeições. Passou a massa corrida em volta, olha como que vai ficar ou a massa corrida ou o gesso. Então você vai passar de leve uma lixa para tirar os excessos que ficaram. Pronto. Neste segundo ovo, eu vou fazer uns desenhos, uns contornos nele, para depois pintar. Então eu venho a mão livre e vou marcar. E ele ficou assim. E agora, o que eu vou fazer é pintar.
Eu vou começar a pintura por esta parte aqui de cima, usando esta tonalidade azul. Agora, com outro pincel, eu vou fazer um pequeno contorno em preto. Com o cabo do pincel largo, eu estou fazendo umas bolinhas, vou fazer uma pinta pretinha. Pronto. Depois de seco, eu estou dando o acabamento com verniz geral. Perceba a diferença antes de passar o verniz geral e depois que passa o verniz geral. Eu vou usar o secador para secar essa parte e poder virar e pintar o outro lado. Comprei essa caixinha em torno de R$1,50 a R$1,70. Coloquei a palha dentro. Então, eu vou encaixar o ovo, colocar dentro deste saquinho que eu já tinha aqui em casa, de outras Páscoas. Tudo é uma questão de aproveitamento. E com um laço pronto, com um daquele cartãozinho que eu já tinha comprado do pacote que eu falei. E assim fica pronto o nosso segundo ovo e aguardamos a secagem dos outros para mostrar para vocês. Olá, pessoal, como prometido, eu voltei para mostrar para vocês aqueles ovos que eu fiz com gesso e massa de cimento pronta. Como eu falei para vocês, eu havia e tinha mostrado, feito, eu deixei secar. E eu quero dizer para vocês que quando o tempo está bom, realmente está bem quente, em 24 horas ele está seco e você começa a perceber que ele do cinza ele vai para um branco. Aí está pronto de você tirar. Você lembra que quando eu coloquei uma forma em cima da outra somente para fazer a pressão, depois ele vai aos pouquinhos, remove essa parte e você limpa em volta. Depois de tirar, você vai dar uma limpada, uma faquinha, alguma coisa, retirou, deixa secar 24 horas se tiver bem quente, ou então você vai observando se aqui no fundo ele ainda tem umidade. E na hora de tirar, você pode fazer o seguinte: vira em cima de alguma coisa ou em cima da sua pia, onde tiver, que você dê segurança, e você vai fazer este movimentozinho para ele soltar. E nessa parte final desse vídeo eu vou te ensinar então a fazer mais duas ideias de decoração, ok? Então vamos lá? Cortei duas partes de tecido com motivo de Páscoa e em cada metade do ovo eu vou fazer a colagem do tecido. Passo a cola de artesanato geral, coloco o ovo ao meio e venho fazendo a colagem. Depois de colar das duas partes, nós vamos colar uma sobre a outra. Para a união do meio, depois de colado, eu estou usando essa fita de cetim. E olha que coisa linda, cobriu as imperfeições. Eu vou colocar essas flores também partindo do meio, com um lacinho desse eu colei aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E assim ficou pronto. E agora vamos embalar. Para a embalagem, vou usar essa caixinha, um pouco de palha, com o ovinho apoiado dentro. Coloco dentro desse saquinho, prendi com um laço de fita. Vou colocar daqueles cartõezinhos que eu já tinha mostrado,
ficou pronto. E para essa última decoração eu vou estar usando feltro. Já fiz alguns cortes do lado e agora vou começar a colagem. Fiz 2 tiras de feltro do mesmo tamanho e vou colar em volta do ovo. Por baixo. Então, eu corto bem no meio a sobra para vir com a outra emenda. Me certifico que aqui no meio está bem colado. Se não tiver, colo de novo as pontinhas. Com esse frufru, passei bem na beirinha, como eu vou fazer aqui, repetindo, na primeira parte da beira do lado de cá, e vou fazer a mesma coisa na outra beirinha do lado de cá. E perceba que em nenhum momento vai dar a impressão de que foi feita uma emenda. Estou usando um strass decorativo em forma de coração. E aqui no meio vou aplicar essa peça de strass linda. E estou incrementando com esses pequeninos laços de tecido. Ideia de embalagem. Eu vou usar mais uma vez palha. Venho com o ovo. E vou colocá-lo dentro. Olha que lindo. E fácil de fechar. Esta caixinha, como eu falei, é o mesmo preço da outra, em torno de R$ 2,50 a R$ 3,00. Bom, gente, aqui estão os 4 ovos feitos com gesso e massa pronta de cimento. Não é difícil de fazer, não se gasta muito para fazer. Dá para você presentear, assim como também fazer uma renda extra, ok? É isso aí, pessoal. E se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe e deixe o seu like, ok? Deus abençoe a vida de vocês. Que haja prosperidade, saúde e paz dentro do lar de cada um. Um beijo e fiquem com Deus.